jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Indonésia, um jogaço, um dos meus favoritos, pesadão econômico e que conta um bocado aí da história da Indonésia e da economia da Indonésia. No jogo somos investidores que vamos tentar aí, através de venda de produtos, fundação de empresas, administrar empresas de modo a conseguir a maior quantidade de dinheiro possível. Afinal de contas, é um jogo econômico, ganha quem tiver mais dinheiro. No início, cada jogador começa aí com 100 rúpias, né, que é o dinheiro do jogo. Temos aí ainda os tokenzinhos que marcam a evolução tecnológica, né, ao longo do jogo. Temos algumas variedades de navio e temos aí algumas empresas que estão disponíveis para você começar a fazer aquisições e fazer o seu dinheiro, certo? As empresas disponíveis falam de 4, 5 produtos, né? Então temos arroz, especiarias, borracha, siapfagem e petróleo. Siapfagem é como se fosse uma combinação de arroz com especiarias, uma comida de micro-ondas que só estaria disponível aí a partir da segunda era. O jogo se desenrola em 3 eras. Na primeira era, nós temos apenas esse início aqui, que é como se fosse o começo da industrialização na Indonésia. Numa segunda era, nós entramos aí com borracha, né? E na terceira era, o petróleo. Essas mudanças de era indicam qual a disponibilidade de empresas que existe. O final da era é marcado para quando nós temos apenas um tipo de empresa que não foi fundada ou ainda todas elas foram fundadas. Isso marca o final de uma era. E aí você vai trocando de era, acrescentando mais empresas. No início ainda, cada jogador recebe um simpático cartãozinho, que não dá para ver, mas na nossa live eu vou mostrar em detalhes, onde tem aí províncias. Cada corzinha dessa aqui é uma província diferente. O jogador recebe um cartão com 3 províncias e escolhe uma das províncias para colocar uma cidade de primeira era. Então esse jogador aqui coloca aqui, por exemplo, vai colocar uma cidadezinha nessa província, certo? Tem vários espacinhos, cada província está dividida em vários pedaços, vários estados, vamos dizer assim, diferenciados. Esse jogador aqui olhou para cá, vai escolher uma outra cidade aqui, por exemplo, né? Onde ele está aqui, as províncias que ele tem são essas, né? Essa disponibilidade. E esse terceiro jogador vai escolher aqui uma outra província para cá, uma outra cidade aqui. Você não pode ter 2 cidades na mesma província, e as cidades podem competir uma com a outra de acordo com a estratégia, né? Essas cidades não são de ninguém, elas são de todo mundo, né? Porque você vai mandar os produtos para elas e só. Todo o transporte no jogo é feito por barcos. Então, essas empresas azuis que tem aqui no mapa são empresas de barco que você vai fundar e elas vão fazer o transporte dos produtos para as cidades. Então, isso é a mecânica máxima do jogo. Isso é que transforma o jogo num negócio muito interessante, vamos dizer. A primeira coisa que você faz, então, é checar se temos uma nova era ou não. No caso, não temos, é o começo do jogo. Depois, nós temos um bid, um leilão de lance único para ver quem é que joga primeiro. É importante, às vezes, jogar primeiro. Então, esse jogador aqui vai dar o lance de 1, por exemplo, esse aqui deu o lance de 2, esse aqui deu o lance de 3. É um lance único, então você gasta o dinheiro. Uma coisa interessante no jogo é ganha quem tiver mais dinheiro, mas esse dinheiro que você gasta, ele não se perde, ele fica aqui num banco, você não fica disponível para você usar, né? E no final do jogo, todo o dinheiro que você gastou é somado à sua fortuna para ver o resultado final do jogo. Então, isso é bem diferente dos outros jogos econômicos, certo? Então, esse jogador aqui é o primeiro, então o laranjinha, o segundo é o preto, o terceiro é o roxo. Muito bem. Depois disso, nós temos uma terceira fase, que é a fase de merger, que é a fase de fusões. Então, se tiver como propor fusões, o jogador pode propor. Para isso, ele tem que ter que evoluir na tecnologia de merger e tem que fundir empresas do mesmo tipo. Então, essa de arroz com essa de arroz, por exemplo, ou essa de embarcação com essa de embarcação. Na segunda era, você pode fundir uma de arroz e uma de especiarias para fazer siapfagem, que é uma outra mercadoria diferenciada, tá certo? Depois disso, nós temos as aquisições. Aí é que o jogo começa a tomar contornos, né? Nas aquisições, esse primeiro jogador, por exemplo, ele vai pegar essa empresa de barco aqui. Por quê? A escolha dele porque tem 2 cidades, então, teoricamente ele vai transportar para as 2 cidades, certo? Então, ele pega aqui essa empresa de barco, coloca do lado dele, escolhe um tipo de barco e coloca já aqui para navegar. O segundo jogador, ele vai pegar uma empresa de arroz, vai pegar essa aqui.
E essa empresa de arroz, ele vai colocar uma plantação de arroz em algum lugar, vou colocar aqui já, ó, que já é na fronteira, né? Tem todo esse território aqui, ele escolhe aqui na fronteira já para ser beneficiado. E o terceiro jogador vai tentar competir aí, né, com uma empresa de barco, né? Só que vai pegar essa empresa de barco aqui, né? E aí vai colocar um barquinho nesse mar aqui, para tentar já beneficiar essa cidade aqui, atender essa cidade com a plantação de arroz que virá por aí, ou outras plantações que vão aparecer, né? Isso é a fase de aquisição, cada um pode adquirir uma empresa dessas do mapa, certo? Essas empresas são adquiridas porque você tem um espaço para elas, e esse espaço aqui, o espaço de uma empresa, espaço de 2, 3 e assim por diante, que você desenvolve aqui na tecnologia. Depois das aquisições, justamente, pesquisa e tecnologia. Nessas pesquisas, nós vamos evoluir, andar um espaço e desenvolver algum aspecto que geralmente combina com a sua estratégia, né? Então, a primeira linha aqui fala a respeito dos bids para ser primeiro, então você multiplica o valor desse bid, né? Você está apostando uma rúpia, na verdade, se você tiver um multiplicador de 5, vale 5, vale mais para você apostar. Depois, você tem a fase de slot, que é quando você tem mais espaço para ter outras aquisições, para adquirir outras empresas. Depois disso, nós temos o merge, que é justamente a fusão. Então, merge 2, você pode fundir duas empresas de tamanho 1. Se você tiver 3, você pode fundir uma de 2 com uma de 1, por exemplo, aí assim por diante. Depois temos aqui expansão. Toda empresa que operar, ela tem uma expansão de graça, vamos dizer assim. E aí ela aumenta. No caso da plantação, ela aumenta uma plantação. No caso do barco, ele cria mais um barco, né? Ele constrói mais um barco, disponibiliza mais um barco, certo? Depois disso, role player, que é a capacidade do barco. Cada barco transporta um produto. Se você tiver um role player aumentado, ele transporta 2, ou 3, ou 5, e assim por diante, certo? Então, cada jogador escolhe como é que vai fazer. Então, esse jogador aqui, o roxo, ele vai já partir para o merge, vai ser uma coisa mais agressiva, enquanto os outros dois aqui vão tentar aqui aumentar o número de aquisições, né? Adquirir mais empresas. É importante ressaltar, né, que a aquisição da empresa é de graça. Então, se você comprou, adquiriu de graça e depois vendeu por qualquer dinheiro, isso vai ser um lucro. Só que, será que você conseguiu lucrar suficiente com ela para vender? Quem comprou essa empresa não vai lucrar mais? Então, tudo isso tem que ser bem medido no jogo, certo? Por último aqui, as operações. A empresa de barco, que é a primeira, a operação dela é simples, ela só aumenta o tamanho dela, a influência dela. Então, ela vai aumentar 1 para cá, né? Que agora ela pode atender uma outra cidade, se aparecer aqui. Na verdade, ele tem 2 cidades, então é melhor colocar até aqui. Pode colocar no mesmo lugar, tá? Isso foi a operação dela, ela só aumenta um barco. A empresa de arroz, a operação dela é vender. Então ela tem um arroz aqui, uma plantação de arroz, ela vende uma unidade. Ela vende para onde? Para essa cidade. Só que para isso ela tem que sair da plantação, vir para o barco e alimentar a cidade. Então a gente bota um marcadorzinho aqui apenas para dizer que chegou ali, certo? Automaticamente, nessa venda, o arroz vale 20, então ela ganharia 20 rúpias, certo? Só que ela usou o barco, e o uso do barco tem que pagar 5 para o dono do barco. Então paga 5 para o dono do barco e ela ganha os outros 15, certo? A outra empresa de barco, ela também vai operar aumentando aí a capacidade, né? Então colocando para chegar aqui já. E cada empresa dessas de barco tem uma capacidade. Então essa empresa aqui, ela pode ter 3 barcos na primeira era. Essa outra aqui só pode ter 2 barcos, ela esgotou o limite dela, ela não vai crescer mais do que isso, em termos de barco para ampliar, né? Como essa empresa operou, conseguiu operar, ou seja, vendeu o produto, que é a função dela, ela ganha uma ampliação, então ela aumenta uma plantação, ela vai ter uma plantação a mais para cá, por exemplo, certo? Isso foi o que ela fez no turno, certo? Pronto, esse marcador sai, e nós temos aí a última etapa, que é o crescimento das cidades. Essa cidade é nível 1, ela recebe um produto. Ela recebeu um produto, automaticamente ela evoluiu. Agora ela é uma cidade de nível 2. Uma cidade de nível 2 pode receber até 2 produtos, e se tiverem 2 produtos em jogo, ela receberia 2 produtos, certo? Importante, se fosse criada uma empresa de especiarias, essa aqui, para a de nível 1, teria que receber
um arroz e uma especiaria, para mudar de nível. Agora, se aparecer uma empresa de especiaria, essa aqui tem que receber 2 arroz e 2 especiarias para poder mudar de nível, certo? E aí ela vai para o nível 3, onde ela recebe até 3 de cada e depois não tem outra evolução, evolui até o nível 3. Esse é um turno inteiro do jogo, né? Então começa tudo de novo e automaticamente as mudanças estratégicas dessa tecnologia aqui vão surtir efeito. Porque, por exemplo, esse jogador aqui, ele pode propor uma fusão. Note que a etapa de merger, ela é antes da aquisição. Esse jogador só tem espaço para uma empresa, e ele tem essa empresa. Os outros têm 2 espaços, mas se esse jogador fizer uma fusão, propor uma fusão entre duas, ele pode ter uma empresa de barco maior zona, grandona, por exemplo, certo? E o que é o mais interessante do jogo, ao meu ver, quando você propõe uma fusão, todo mundo pode participar, inclusive esse jogador que não tem nada a ver. Então, eu estou propondo uma fusão dessa empresa de barco com essa empresa de barco. Para isso, são 4 barcos, o barco custa 10, o lance inicial é 40 e tem que subir de 4 em 4. E essa empresa aqui, que não tem barco nenhum, ela pode sair vencedora do leilão e comprar essa empresa aqui. Então agora ela passa a ser dona de uma empresa de barco, né? Troca tudo, bota um barco só e ela é dona da empresa de barco. Ela paga para as 2 outras empresas, mas ela que ficou dona do negócio. Então essas mudanças são muito interessantes. Mas lembra, no começo do jogo, essa empresa adquiriu uma empresa de barco por nada e acabou ganhando aí um dinheiro, que é o dinheiro do leilão, por exemplo. Isso é muito interessante no jogo. Esse é o jogo. 3 eras, muitos produtos diferentes, muitas coisas entrando, sempre a mesma configuração, mas com uma diversidade absurda, porque a jogabilidade está aqui, onde é que vão começar as cidades, e como os jogadores vão mexer nas suas tecnologias, né, e como vão evoluindo ao longo do jogo, né. O nosso algo a mais fala justamente sobre a Indonésia. A Indonésia é o 4º país mais populoso do mundo, 250 milhões de habitantes, certo? É um país que tem uma produção absurda aí de borracha, né? O 3º maior produtor de borracha, o 2º maior produtor de arroz, né? Então, quer dizer, é um país que é um arquipélago, né? São mais de 17 mil ilhas, 6 mil delas habitadas, né? Então tem muita coisa, é um coquetel aí, né? Uma salada, é uma miscelânea muito grande de povos, é o 2º país com mais islâmicos do mundo, né? Vamos dizer, e é muito curioso, porque o que está aqui no jogo mostra a evolução econômica da Indonésia a partir de quando ela foi independente, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, no começo você tem um pouco processo de industrialização, com coisas mais mecanizadas aqui, na parte de arroz e especiarias, depois você começa a ampliar isso com a borracha, o ciclo da borracha, e depois aí entra a parte mais moderna já com o petróleo. Então ela é um grande exportador de petróleo, de carvão mineral, né? Carvão mineral. Então, apesar dela emitir muitos gases, ela exporta muito isso, então não tem uma preocupação. E como é um arquipélago gigantesco, a necessidade dos barcos é premente. Então tudo gira em torno dos barcos, e você tem barcos na primeira e na segunda era, na terceira era você não tem barco. Então se você não projetou a expansão dos barcos, você não consegue chegar nessas regiões mais distantes para conseguir lucrar com o petróleo. Na última era do jogo ainda, todas as vendas são dobradas, você ganha o dobro. Então ganha muito dinheiro na parte final do jogo. Então é um jogo muito equilibrado e uma coisa interessantíssima, é um jogo que para mais jogadores ele é mais curto, porque as empresas acabam mais rápido, tem mais jogadores. Então, por exemplo, se tivessem 5 jogadores aqui, na primeira era teríamos menos 2 empresas. Se os jogadores tivessem combinado ou feito alguma coisa assim, já estaríamos mudando de era já na segunda rodada, certo? Então é um jogo muito dinâmico, com muitas coisinhas, muitas nuances, que nós vamos explorar muito aí amanhã na nossa live. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, indique o canal, se inscreva no canal. Amanhã, às 22 horas, nós teremos a nossa live, onde eu vou fazer questão de mostrar um pouco mais desses cartõezinhos simpáticos e um pouco mais dos produtos que tem aqui no jogo e um pouco mais, falar um pouco mais de Indonésia, bater papo sobre isso, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!